Muito bem-vindos a esse episódio do Good Talks, nosso podcast de boas conversas com essa mesa. A gente está aqui com o Cello. A gente está lançando esse episódio em memória da Priscila Almeida, a esposa dele, que a gente teve, graças a Deus, o privilégio de gravar esse episódio. Na ocasião ela estava grávida, né, com a filhinha do Cello e, né, aconteceu o que o Senhor quis e a gente não poderia deixar de trazer esse conteúdo para vocês. Então, que você possa apreciar esse tempo aí. E esse conteúdo está muito rico. Pri deixou um legado, tem muitos ensinamentos e até a gente estranhou ela querer gravar esse podcast porque ela era bem tímida e aí o Cello chegou e perguntou, né, quando eu fiz o convite, nós fizemos o convite, aí o Cello, você vai gravar, Pri? Perguntou pra Pri, você vai gravar? E ela olhou assim, claro, eu quero, e com tanta convicção, então ela tava transbordando, a gente viu, né, nesse podcast o quanto ela transbordou daquilo que estava falando no coração, aquilo que estava queimando o coração dela e vai abençoar muito a vida de vocês. E ela fez questão mesmo de gravar o podcast, ela também participou bastante, né? Eu fiquei muito, assim, feliz com isso, de poder estar contando a nossa história e também o que Deus faz nas esferas da sociedade, com a cosmovisão bíblica. E uma das coisas que ficou marcado para mim é no dia que a gente foi para a maternidade, no dia 27 de novembro, Deus falou comigo no devocional sobre o Salmo 139, que os nossos dias estão contados no livro dele. Então, os dias da Priscila, os dias da Radassa estavam contados no livro dele e os nossos todos também, né? Então eu creio que há um propósito para esse podcast e que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês e as nossas também. O Cello falou, né? Com certeza é isso que a Priscila ia querer, né? Que esse conteúdo fosse ao ar, de maneira alguma fosse jogado fora tudo que foi compartilhado. Então, fique com esse podcast, com esse conteúdo muito enriquecedor, né? E a gente dá graças a Deus aí, louva a Deus pela vida do Marcelo e da Priscila. Um bom episódio para vocês. Bem-vindos a mais um podcast Good Talks e hoje nós teremos uma conversa muito especial. Isso mesmo, bem-vindos ao Good Talks, nossa mesa de boas conversas. E eu sou Dayana Celano. Eu sou o Isaac Filho. E nós estamos aqui e vamos ter uma conversa muito legal, mas antes dessa conversa eu quero deixar uma pergunta, como sempre a gente faz. Mas a nossa pergunta é bem direcional e a gente queria que você participasse, escrevesse, respondesse. Isso, você que está no YouTube aqui com a gente, coloca nos comentários a resposta. Você sabe o que é ser um missionário? Na sua visão, o que é ser um missionário? Isso aí, coloca nos comentários, já começa a interagir. Não esqueça de já curtir esse vídeo, de compartilhar, manda nos grupos de família, compartilha o máximo de pessoas que você puder. Se você ainda não assinou o canal, assina, ativa o sininho e acompanhe. Se você não viu os nossos episódios anteriores, está cheio de informação, conteúdos muito bons para você, para sua família. E vamos adiante, né? Vamos lá. Vamos lá, Day. Estamos aqui com um casal especial, duas pessoas queridas. Demais. A Pri, né? A gente conhece há muitos anos, daqui da igreja, sempre esteve aqui na igreja. E o Cello também, a gente conheceu também há muitos anos atrás. No CFNAI, lá no Cristo para as Nações, estudou com a gente. Né? 2011, 2012. E detalhe, gente, ele é o cantor da música Meu Cristo. Canta aí um pouquinho, Cello. Olha, já pulo, já. Ele perguntou assim pra mim se ia ter música. Cristo, centro de tudo, és meu Cristo, meu Salvador, que ressuscitou e reinando está no céu. Amém, glória a Deus. Matar a saudade.
Valeu, Tchelão. Ô, louco, peraí. Valeu. Mas- Só não se atrapalhar, né? Com o microfone, tá bom. Agora falem um pouquinho sobre É o vocês. Marcelo, né? Vamos falar pra pessoa que gente, não. Marcelo Marcelo Almeida e Almeida. Priscila Almeida. Almeida. Alves Caldeira de Almeida. É um nome gigante. Depois de casada, né? Já vem agregando. Somos amigos há muito tempo e é uma alegria estar com eles, que hoje são, né, missionários, estão em estudo, preparação lá na Jocum, em Curitiba. Isso, em Monte das Águias. Monte das Águias. Amém. E tem muito conhecimento para compartilhar com a gente, é isso que a gente vai, né? Sim, é um Ter prazer aqui hoje estar na mesa. Muito nós- bem-vindos. E nós Obrigado. vamos falar hoje sobre a esfera da sociedade. Eles têm muita bagagem, muito conteúdo para falar, né? Eles estão ali em Curitiba, na Jocum, né? Na Jocum. Isso, na Jocum. Isso. E eles têm envolvidos, né, na Jocum. E eles têm muita autoridade para falar sobre esse assunto, sobre como a gente deve olhar para a missão dentro da igreja, a missão no mundo. E vamos lá, né? Vamos lá. Primeiras damas? Sim. Vamos falar onde tudo começou, né? Vamos. Começou na Isso aí. Central. Uau, começou na Igreja Central. Né? Eu já olhava assim pro Marcelo, já orava. Era assim, né? Em 2014. E aí depois em 2015, tudo começou, O né? Espírito Santo foi trabalhando, né? No coração. E De namoros. ambos. De é, de ambos. 2015 ambos. começaram a namorar? 2015. A gente conversava só sobre coisa de judeu. Da Bíblia e da CFNAI E da- também. eu falo assim, bíblicas. Não, é porque Era eu, mais assim. o Cello tem muitas coisas, né, a respeito de judeu e tal. E aí eu falava assim, nossa, o Cello tem que conhecer uma pessoa também que caminha na mesma visão. Amém. E achou a Na mesma visão. Priscila, Aham. deu certinho. Sim. E eu lembro que Deu vocês match. falavam isso, pra mim, né? Antes. Verdade. Seria legal Verdade. você conhecer alguém assim. Verdade. Deus proveu, Deus preparou, Deus. né? E é Deus. mesmo, e a gente só conversava sobre isso, assim, no começo, antes de namorar, né? Ah, as festas bíblicas. Ah, não sei o que do judeu. Ah, você viu aquela profecia que falava dos judeus? Era só isso. Uau, olha só. Aí foi cada vez tendo mais assunto. Isso, era mais assunto. Aí depois a gente, né, começamos a namorar, ficamos um ano e poucos meses, mais ou menos, namorando, né, Presencialmente. Aí Deus chamou ele e falou, eu volto para os Estados Unidos. Nossa, é Ai, é mesmo, gente. Ainda verdade, teve teve isso. essa história. 8 meses, mais ou menos, longe. Uau. E aí, mas Deus mudando, foi graças a Deus. Um moldar, assim, e detalhe, né? gente, Forjados. o Marcelo, ele é americano, né? É Isso, cidadão. brasileiro e americano, os dois. E ele recebeu um chamado aqui pro Brasil, né? Tem servido a nossa nação. E é muito importante, é muito bom a gente falar sobre isso, porque tem muitas pessoas, né, que acabam ficando lá, né? Porque, Isso. né, quem não quer morar nos Estados Unidos, ter uma vida boa, tranquila, mas quando entende, né, o verdadeiro propósito, a verdadeira missão, chamado, vem pra cá, serve, né? Isso é muito legal de verdade. ver na sua vida, Marcela. Obrigado. Como vocês também, a gente acompanha vocês de longe. Isso aí, já. aí? Longe, mais perto. E aí, bem resumido, tá, gente? É pessoal só pra gente, né? Aham. Deixar assim, a história assim, bem mais. É, para legal o pessoal conhecer um pouco mais, né, de sim. vocês. Aí a gente, né? Não casamos nesse período, né? De 2 anos e pouco, mas entramos com o noivado. E aí a gente noivou, mas aí também demorou pra casar. A gente noivou em 2018. Em 2018. Isso. E aí o Marcelo ainda estava nos Estados Unidos, quando Deus falou com ele sobre missões. E aí foi no Descende lá dos Estados Isso. Unidos. Uau. Que até um pastor foi lá. Tal. É, Aí foi 2019, Conhece essa história, né? Dais? Conhece, né? foi. Ah, sim! Claro que conhece, né? Que Ó, chegou lá, pergunta. eu vou! E de repente, tava lá. Mas você sabe os detalhes da história? Olha, não Acho tô que lembrada. Não. Quer contar? Eu vou contar rapidinho. Tipo, eu tava lá em Orlando já, eu tava orando, ia ser voluntário do Descende, na casa do meu tio. E eu fui fazer uma caminhada no condomínio lá, e eu vi um cartãozinho, tipo de coisas de carro, assim, de mecânica, e tava escrito assim, Coming to America, vindo para a América. E eu tava conversando com o Isaac nessa semana e tal, e eu acho, se eu tiver errado, me corrige. Era quinta-feira, eu falei com ele na quinta-feira,
e falei sobre esse cartãozinho que eu vi lá no condomínio. E no sábado ele já tava lá. Tipo assim, eu tava lá de voluntário dentro do estádio, ele apareceu fora do estádio. Foi. E eu, Isaac, tá aqui, você tá aqui e tal. Ele chegou pro Descende Meu Deus! no sábado. Foi muito louco, né? Eu lembro mesmo, agora que você contou. Tinha esquecido, mas foi bem assim mesmo. Foi muito legal. Foi muito marcante. Te achar lá, pô, vamos estar Gente, junto com o Marcelo já aqui no pensou? Descende. De E repente... aí, enfim, aí, né, aconteceu isso, né, e vocês estarem lá, e aí Deus comunicou com ele, né, de fazer Jocum, fazer a escola, a primeira escola, né, que você entra na Jocum é o ETED, que é Escola de Treinamento e Discipulado, que aí você passa a conhecer Deus e se conhecer, e também você aprende também sobre missões. E aí, né, ele foi, mas aí Deus já tava me cutucando aqui, né? Ele lá nos Estados Unidos e eu aqui, Deus foi já falando comigo sobre missões também, aí revelando bastante coisas, principalmente águia comigo, foi muito assim com a Uau. águia. E o Com a símbolo gente, né? da base onde a gente frequenta lá é uma águia. Meu Olha Deus, só. E o nome é olha. Monte das Águias. O Então é muito assim, sinal. águia, Faz até né? o barulhinho, né? No Instagram deles, faz tipo da águia. Assim. Aonde faz isso? No Instagram, lá, Instagram, Monte das Águias, tem um barulhinho. Os vídeos, né? Você vê, Deus já tinha falado até a base, né? Porque tem tantas bases, né? Isso, é verdade, tem bastante. E aí, 2020, Deus confirmou pra mim, no Descend School, aí depois teve o Descend mesmo, né? Que era pra mim fazer Jocum. E fazer naquela base, a base Monte das Águias. E aí tinha uma ETED que eu fiz, tal. Isso tudo antes de casar. Eu tô bem resumindo, gente. Justiça e reconciliação, Isso, aí né? o nome Justiça e Reconciliação. O nome Tem da testemunho ETED. disso aí também. Então, o Marcelo fez em 2018. Aham. 18 não, 2019. Ô, Isso. gente, eu já queria voltar pra trás. Vamos dar um desconto que ela tá grávida. Tá chegando a nossa Ah. Mumu. O cérebro! A herdeira tá ali, ó. Daqui um mês e pouco, 2 meses, né? É, acho que mais ou menos isso. E aí, ele fez a ETED dele, foi pra a missão dele foi pra África. Aí eu fiz... África do Sul. em 2020... Não, 19 e 20, isso. 20, aí né, Deus falou comigo pra fazer. Mas o que tava, né, meio assim, que impedindo? A pandemia entrou, né? Chegou no Brasil. Então, não era pra ser a data que eles tinham mandado. Era dia 19, 16, alguma coisa assim, de junho. Adiou, né? O começo da ETED dela. Adiou. Mas E vocês antes... ainda não estavam casados, né? Nós estávamos Isso. casados. A gente E queria casar antes da ETED. Eu lembro. Não E era. atrasou, né? Teve alguma coisa Sim. assim, atrasou o casamento, atrasou Sim. tudo, né? Porque a gente tava com uma data pra abril. Uhum. Eu lembro que desmarcou várias Aí o primeiro vezes. desmarcou. Comenta aí se você também teve seu casamento adiado por causa da Gente, é pandemia. Foi muito assim. Então, ele desmarcou nesse primeira data, né, em abril. Aí a gente falou assim, então tá bom, então a gente vai pra missão. Ele ia ser obreiro lá da base, eu ia ser aluna. Então, vamos pra lá. E graças a Deus a gente foi e tal. Mas a data do casamento, deixamos lá pra frente. Setembro. Jogamos lá longe. Meu Deus. Na época, a Sheila agora, que foi a líder da ETED dela, tá na Nova Zelândia. Deus enviou ela pra Nova Zelândia. E, inclusive, na minha ETED lá em Orlando, teve uns professores da Nova Zelândia que mostraram sobre o ministério de navio da Jocum. Olha o navio aí, o Tá navio. vendo aí, ó. Não sei se vocês sabem, mas a Jocum tem um navio. E Eu sei aí- porque vocês falaram pra mim. É. Muito legal. Que tá lá no livro do fundador, né, do Loren Cunningham, ele fala sobre como que Deus comunicou sobre o navio para alcançar lugares não alcançados. Muito Eu ainda legal. não li, preciso ler o livro dele. Amém. Então, aí voltando lá pra... Aí a gente foi, né, pra base e tal. Chegando na base, né, ele como obreiro, eu como aluna, Deus falando várias coisas, né, aprendendo várias coisas. A gente não ia fazer o prático, né, das missões, porque em setembro a gente ia casar. Mas aí o salão lá que a gente ia fazer a cerimônia, né, do casamento, mandou uma mensagem falando assim, então, ainda está restrito o negócio de Covid, né, isso aqui, enfim. Resumindo, 30 convidados só.
Aí eu, como assim? Eu ia casar com 30 convidados? É minha família, 30 convidados. Ela não quis o mini Aí casamento. eu não quis mini. Entendeu? De jeito nenhum. E aí a gente, então, né... Não, Adia mais. Eu vou ter que adiar. Meu e Deus. as únicas datas que tinha para aquele ano de 2020 era, acho que a última semana de novembro e 3 datas em dezembro. 12, 5... Não, 5, 12 e 19. E a gente noivos, né, tal, dentro lá da base. Teve um dia que a gente tava de folga, a gente foi pra Curitiba. Ai, Deus pegou a gente de jeito, né? Foi um dia muito especial. Foi muito engraçado. Esse dia muito especial, a gente discutiu. Tinha coisa pra processar, que a gente tava... Aquelas frustrações, né? Tipo, pandemia. Sim, A gente na ETED, a gente queria casar, mas também queria fazer missões. participar da ETED... Do prático. Na plenitude, Isso, assim, né? Mas foi um dia muito importante, que a gente saiu da base ali e Deus se comunicou com a gente. Isso. Aí. Mas ainda não tava em mente sobre missões. A gente tava querendo casar, né? Enfim. E aí, nesse dia, a gente pegou um ônibus e o nome do ônibus é 19 de dezembro. Ali na Praça 19 Que vai de pra dezembro. Praça 19 de Aí dezembro. vocês já... Não, nem tinha ainda. Não, nem tinha. Nem tinha A caído a gente foi, ficha. então, era uma das opções, né? Das datas. Tudo fala, né? Vocês são sempre antenados, tudo fala. Deus tá falando o tempo todo. Verdade. Aí a gente parou na praça, fomos no shopping, depois voltamos, fomos pegar o ônibus pra ir de volta pra base e tal. E aí a gente olhando assim, tipo... A gente até foi conversando, aí olhamos assim, tava assim, Praça 19 de dezembro... Aí a gente ficou assim, nossa, dezembro, aí que a gente tocou que tinha a data do casamento. O nome da praça. Que era Foi uma depois, das opções, né? depois. Perto do Shopping Miller lá. E aí a gente, então é essa data. E engraçado que antes de acontecer isso, na ETED que eu fiz, é ETED, né? Focada em aulas assim, justiça e reconciliação. Por exemplo, aula de abuso sexual, de tráfico humano, interseções desse Envolvendo tipo. corrupção, vários temas bem assim. focado em justiça. E nisso, teve uma interseção / aula de tráfico humano que Deus falou claramente comigo. Eu assim, lembro que você comentou. claramente. Primeiro os povos. Uhum. Tipo assim, tira essa coisa da sua cabeça de casar. Tipo isso. Primeiro os povos. E nesse dia a gente também tinha discutido. Eu num canto lá chorando, eu chorando assim, Deus, eu vou casar, eu vou pro prático, E Deus eu não falando sabia. comigo. Eu não sabia, eu chorando no outro lado da base lá, e Deus falando com ela. Primeiro os povos. Não, você não vai casar agora. Agora Porque eu não sabia, assim, tipo assim, tá bom, Deus, eu quero casar e eu também quero ir pro prático. É tipo a carne e o espírito, né? Isso é verdade. Aí Mas foi depois que tremendo, foi aconteceu isso do 19 de dezembro, né? A praça, né? E aí a gente entendeu que a gente tinha que fazer missões. Mas não juntos, separados. Então, o Marcelo foi pro norte e eu fui pro nordeste. O concílio da base achou melhor, porque eu era achou também. obreiro e ela Isso, aluna. Então, pra gente viver todo aquele tempo ali que Deus ia Processo de ministrar, cada um. tanto nas nossas vidas quanto pros lugares que a gente foi, né? O sertão, a Amazônia. Uhum. Aí eu fui pra Fortaleza, Itapipoca, interior de Fortaleza, e depois Alagoas, parte litoral. Você foi pra Amazônia? Eu fui pro Acre e pro Amazonas. E aí a gente entrou nesse meio das missões. E aí, quando voltou... Quando voltou, a gente, agora sim a gente vai casar. E aí, finalmente 19, casaram. E foi isso. lindo, foi lindo. 19 de casamento. dezembro de 2020. Glória a Deus. Foi muito Quase bom, 3 assim, anos. Bom, então, como... Quase 3 anos. E vocês estão muito envolvidos, né, com a missão e tudo mais. E vocês, eu deixei, né, essa mensagem aqui, né, para o pessoal responder. Não sei se estamos tendo respostas, mas também que a gente queria dar uma atenção maior. Porque muitas vezes a gente, até aqui na nossa igreja, né, a gente tem, como que fala? Slogan? É o slogan? O slogan Gente, da é uma igreja família. é aprender, viver E expandir o reino. Mas o que é a família? Porque nós somos
uma família, né, uma escola, uma família e uma base missionária. E esse base missionária às vezes pega aqui na igreja, porque muitas vezes as pessoas acham que base missionária tem a ver com viajar, tem a ver com povos. Tem a ver com tudo isso, porque faz parte de pregar, faz parte do ID. Mas também eu acredito que missão é aquilo, a base missionária é aqui, a gente está se preparando. Né? A gente está se preparando, a gente está numa base missionária, igual vocês estão ali na Jocum, vocês estão se preparando, vocês, né, têm aulas, têm cursos, estão se preparando. Depois que sai dali, a gente tem muita coisa pela frente, e que é isso que a gente queria conversar com vocês, que tem a ver com as esferas da sociedade. Exatamente. Não tem a ver apenas com, a missão não tem a ver com apenas com as questões sociais, que muitas vezes as pessoas também confundem. Tem a missão tá... É tudo um pacote, né? Isso. Tem a ver com o social, mas não é só isso, né? E muitas vezes a gente tá ali no social, fazendo tantas coisas, e dentro da nossa casa... Nós temos um pai, nós temos uma mãe que ainda não conhece a Cristo. E eu acho que é isso que pega, né? Porque também é uma base, também faz parte da nossa missão. Com certeza. Faz parte do nosso ID, faz parte em discipular os nossos pais, em sermos exemplos. Então, tudo começa, eu acredito, dentro das nossas casas, né? E depois expande. A gente, né, igual a Esther, eu e Isaac, a gente também sempre fala que a Esther ainda não conhece a Cristo, né? Ela é muito pequenininha, uma bebê, 3 anos. Então, nós somos uma pessoa que está... Nós somos pessoas que estão apresentando Jesus para ela. Então, a gente está sendo um missionário para ela, falando de Deus para ela. Então, tudo começa de dentro para fora, e o fora tem aí muita coisa que a gente quer conversar. Sim. Fala que então. Eu acho que chega ali talvez nesse último curso, né, que vocês fizeram, Isso. Sim. que deu bastante base para vocês nessa área, né? Sim. Então, assim, para vocês, o que é ser missionário, e falar um pouco daquilo que tem, né? O que é a missão, ela nos orienta, o que é a missão, aonde está essa missão, né? Então, eu acho que eu vou responder essa, tá? Tá, depois eu vou falar outra coisa. Tá bom. A missão, assim, ela abrange tudo no que Deus é Senhor, né? Então, assim, a gente recebeu a grande comissão, obviamente, de fazer discípulos das nações, mas fazer discípulos abrange Deus ser o Salvador e o Senhor de todas as áreas da vida. Uau! Né? Então, essa é a nossa missão, né? bom. Que Ele seja Senhor e Salvador. Porque às vezes a pessoa aceita Jesus no coração como Salvador, só que a mente não foi transformada. Né? E como Romanos 12 diz ali, né? Que transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, assim, o que a gente quer é que a igreja tenha essa capacitação. Que a mente seja transformada. Uau. Porque eu até estava ouvindo um clipe do outro podcast, né? Que fala sobre isso, né? Que foi com O do Márcio Scarpellini. do Márcio, que fala sobre isso, né? Que a gente, como igreja, precisa ter a mente transformada e pensar. E participar do que tá, quais são as pautas ao nosso redor. O que tá acontecendo aqui nesse pós-modernismo, esse mundo pós-moderno, né? Então, assim, a escola que a gente fez envolve muito isso. A gente, como cristão, saber ter uma cosmovisão bíblica e filtrar aquilo. Pera aqui, isso aqui é bíblico? Ou isso aqui eu aprendi na escola, como, por exemplo, evolução? A gente conversou no carro outro dia, né? A gente tava falando sobre isso, né? Que a gente às vezes vê até pessoas que têm um lado conservador e até de fé, mas que falam que o homem é um animal racional. Por quê? Aprenderam aonde? Né? Isso Quem é ensinou? interessante, né? Foram os pais que ensinaram? Quem que Foi ensinou? a Bíblia, né? Então, assim, é isso que Deus, ele abrange tudo isso. Ele é Senhor de todas as Senhor áreas. de todas as coisas. E- O homem não é um animal racional. É bem claro. Explica isso aí, né? Porque a gente aprende Vamos, assim, né? isso. Nós somos animais racionais e os outros são irracionais, né? Não. Não é assim, gente. Não é isso. assim. Exatamente. Tire isso da sua cabeça. O que a Bíblia fala sobre isso? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Ponto. Acabou. Uau. É isso aí. Então, se você alguém vai falar, mas você é um animal racional. Não, eu sou imagem e semelhança de Uau, Deus. é. O animal é o cachorro, o animal é a vaca. É esse aí. Deixa bem claro.
O macaco. Que eu vou aprender a fazer os sonzinhos pra nossa filha, né? Mas uma coisa também interessante, né? Sobre missões, né? Tem aquele versículo, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? E isso é para todos nós. Todos nós somos missionários. Todos nós. Gente, deixa bem claro, é todos nós. Porque tem gente que fala que não, o missionário é só para aquele ali. Sim. Né? Mas não, todos nós, né? Como você estava explicando, né, Dai? Dentro da nossa casa, fora da nossa casa, em outro país, dentro do nosso trabalho. Na farmácia. Em tudo. Farmácia, exatamente. Daí uma pessoa se passa mal, né? Às vezes a gente luta muito contra isso, né? Contra a vergonha. E, sei lá, uma pessoa tá passando mal do seu lado. Vamos chamar um médico. Mas, gente, e se a gente fizer... Né, assim, a gente for mais ousado de chegar e deixa eu orar antes de chamar um médico, né? Então acredito que falta um pouco, né, dos filhos começarem a se revelar, né? Sim, é ir por todo mundo, todos nós temos que fazer isso. Isso que você falou sobre o ID me tocou muito quando o Isaac, ele assumiu a liderança aqui da igreja. Porque logo no comecinho, eu não me via pastora. De jeito nenhum. E quando ele falou que quando ele falou que recebeu esse chamado pastoral, eu relutei por anos, né? Uns 3 anos, 4 anos. E eu brigava com Deus, e eu chorava. E eu falava assim, Senhor, eu não quero ser pastora. Não foi para isso que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou para cantar, e para isso, para aquilo. E fui falando. E aí eu senti o Espírito Santo falando assim para mim, não, Daiana, eu não te chamei para cantar. Eu senti essa voz assim, e pra mim foi um baque. Como assim? Então o Senhor me enganou esses anos todos, né? E eu sou um pouco Davi, sabe? Como é Davi, Moisés, que fala um monte de coisa assim, né, pra Deus. E aí eu comecei a falar, mas como assim, Deus, né? E aí eu comecei a entender, né? E o Senhor, ele veio, né, com aquela voz doce, mansa, falando assim, Daiana, você tá colocando o seu talento maior do que o seu chamado. O seu chamado é o ID, por todo mundo pregai o evangelho. Eu ouvi, assim, muito claro. E se Deus, naquele momento, ele quiser... Ele na verdade, ele estava querendo que eu fosse, né, a companheira do Isaac e que eu auxiliasse sendo pastora. E se ele quisesse, tem a ver com vidas, tem a ver com o ID. Não tem a ver com o meu talento, com aquilo que eu faço. Tem a ver com o chamado. Deus, ele queria a gente ali, né, olhando para pessoas, e foi aí que a gente entendeu, né? Então até muitas pessoas às vezes não entendem. Eu vejo muitas pessoas questionando, mas por que a adoração central não sai? Por que a adoração central não vai para outros lugares? Isso está muito bem definido na nossa cabeça, que Deus nos chamou para pessoas, para falar com pessoas, para estar dentro da nossa igreja, para auxiliar a igreja, e não tá em agendas e outras coisas. Não, isso a gente grava aquilo que a gente vive aqui, né, na igreja, e pronto, e gravamos, e aí vocês vão receber aí nas suas casas a adoração central. Só que a gente não tem essa questão de... Porque a gente sabe, né, que o Deus, ele nos chamou para estar aqui, né? Pode ser que mude, né? Pode ser que Deus mande, né, ir para alguns lugares específicos, igual Deus tem dado sonhos para o Isaac, de ir para o sertão, depois lá para povos assim que ainda não alcançados, né? Aqui no Brasil tem muita deficiência de igrejas. Outra coisa interessante, aqui no Brasil tem deficiências de igreja, não nas capitais maiores. Aqui, né, a gente vê para todo lugar igreja, e é isso que eu não consigo compreender. Até se pastores estiverem nos ouvindo, eu não consigo compreender por que pastores começam a abrir igrejas atrás de igrejas, em cada esquina, sendo que poderia se unir, né, de uma forma, assim, poderia se unir nas capitais, e ok, mas para a gente poder abrir em lugares que ainda não existam igrejas. Porque, assim,
a gente vai abrir mais uma igreja aqui, ok, vamos conseguir mais algumas pessoas. Muitas vezes a gente vai ter aquela questão, né, de outros membros irem para a igreja de outros e tudo mais. Mas e as pessoas que não têm nenhuma igreja perto, como lá no Sertão, que foi onde a gente abriu a igreja central, né? Porque, assim, gente, dava dó. As pessoas, elas precisavam caminhar 2 horas para poder chegar numa igreja católica. E elas caminhar não, né? Ia com todo, né, é bem difícil lá. Que é areia lá. É bem difícil a forma de se locomover e tudo mais. E precisavam, às vezes, caminhar. E você acha que iriam? Não iriam, né? Ter todo esse tempo, 2 horas para chegar até uma igreja. Então, é deficiente o nosso Brasil, né? E a gente até teve um encontro, né, com o pessoal da Jocum. E eles estavam falando que como o Brasil é deficiente. Parece, às vezes, uma coisa tão, assim, para quem mora em São Paulo, é uma coisa assim, uau, o Brasil tá evangelizado. E não. Sendo que tem ainda povos não alcançados, muitos povos não alcançados, né? Mas, enfim, nossa, eu disparei a falar, né? Meu Deus. Não, mas ainda eu já amei que ela já falou de algo que queima no coração. Posso falar nosso coração, né? Povos não alcançados. Pois é. Mas foi isso que o Senhor falou pra mim, né? Pra olhar assim... não para o talento, né? Porque talento, Deus nos dá armas, né? Eu acredito que os nossos talentos são armas e que são usados para o verdadeiro chamado, né? E eu acredito que se a gente entender isso, de que a gente precisa estar tranquilos, a gente vai fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça naquela hora. Porque tem muitas vezes as pessoas falam, mas qual que é o meu chamado? E às vezes a pessoa é uma médica que está ali atendendo pessoas o tempo todo. Esse é o chamado. Sim. Uau, vou ter que falar do Esdras. Tem um colega nosso, né, que é de São Paulo também, na região de Guarulhos, que inclusive a gente foi na conferência, ela foi na Lagoinha Guarulhos, a conferência, que chamava Ativa-nos, para ativar os cristãos nessas esferas, né? Sim. E o Esdras, ele é dessa igreja, só que ele deu um testemunho no final da escola, né, a Escola de Humanidades e Ciências, que ele tinha uma visão diferente de quando ele começou a escola, ele tinha uma visão diferente quando ele terminou a escola. Porque ele tem um pai que está envolvido com as coisas da igreja, que ele admira muito, que ele admirava muito, assim, meu pai é pastor, meu pai está envolvido com as coisas da igreja e tal. E a mãe dele trabalha num hospital de câncer, não é? Ela atende pacientes no hospital de câncer. E ela está há anos e anos servindo ali no hospital a pacientes com câncer. E aí Deus fez um moldar na vida dele para ele admirar a mãe dele. Uau! Nessa área da medicina, que ela tá lá fielmente servindo o Senhor com esses pacientes. Pois é. Porque o trabalho... Ele deu testemunho no final ali da escola. Muitas vezes a gente acha que não é, né, trabalhar para Deus quando não tá na igreja, né? Sim. E a gente precisa, igual você falou, a gente precisa mudar, né? Transformar a nossa mente, a nossa visão. Sim. Por exemplo, a palavra trabalho, eu acho que é grego, né? Avodá. O avodá é do hebraico. Do hebraico. E que significa isso, né? Você está adorando a Deus. Então, o seu trabalho que você faz, tanto num hospital, quanto, por exemplo, eu vou depois aqui, eu vou organizar essa mesa, vou guardar esse copo, vou lavar, tá bonitinho. É um trabalho. Você está adorando a Deus. Você está lavando uma louça, você está pondo uma roupa na máquina. Sei lá. Tudo que você está fazendo em sua casa ou dentro de um espaço que é um comércio, um escritório, enfim. Qualquer trabalho. Você está adorando a Deus. E você também está sendo observado pelas pessoas que estão ao seu redor, né? Claro. E aí que a gente tem que se ligar que nós também estamos em missões, né? Sim, desde um lavar, né, roupa, qualquer coisa. Sim, você faz com excelência? Se você faz com excelência, Deus está vendo em primeiro lugar, mas também o outro está vendo. Sim. A excelência do seu trabalho. Sim. E isso adora a Deus. E isso, tudo que você faz, adora a Deus. E isso também entra um pouco na questão das cosmovisões, né? Exato. Então, dentro disso, né, porque o avodá, que ela falou, ele significa adoração no serviço. Então, você está servindo de várias formas, adorando a Deus. Paulo fala, né, quando você vai trabalhar, trabalhe, Deus ser melhor
pro seu chefe como se fosse para Deus, porque é para Deus, Isso, né? Que a gente é está trabalhando. Fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, Com quer bebais. excelência. Exatamente. Tem o corandeio também, né? Corandeu, que é a palavra que significa diante da face de Deus. Você está diante da face de Deus. Todo o tempo. O tempo todo. Você vai tomar Aqui, banho, você lá vai no diante da face Tatuapé, lá de onde Deus. for. Você vai Nada no banho tão fazer suas oculto, né, pra necessidades, você está diante da face de Deus. Você tá Não é um escândalo. despido perante a Deus, né? Não é um escândalo, isso é verdade. Mas aí seria legal a gente abordar esse tema até com os nossos irmãos da igreja. Porque assim, existe algo na igreja, uma influência platônica, né? Platônica. Inclusive o Esdras citou isso quando a gente foi lá. A gente vai explicar. Em Guarulhos e tal. Vamos lá, vamos aprofundando isso aí. Vamos aprofundando isso, né? Porque o pensamento grego, ele influenciou teólogos que são considerados pais da igreja. Uau. Dessa questão do espiritual e do material. O sagrado secular, no caso. Que é uma visão não bíblica grega que penetrou a igreja. Que aí é aquela coisa assim, se eu tô no culto, se eu tô aqui, o culto, louvor, intercessão, a célula, eu tô adorando a Deus. Eu tô no É mais sagrado. importante do que a mãe do Esdras que tá lá no hospital. Tá no hospital. E não, isso não é bíblico. Isso que é a dicotomia? Essa é a Isso. dicotomia, o dualismo, né? O sagrado e secular. Separou. Exato. Na Bíblia não tem nenhum ponto que fala sobre isso. Fala, sim, do profano e do sagrado. Isso está bem claro que Deus fala. Do santo e profano, o sagrado. santo e o profano. Mas a questão sagrado e secular, isso não fala. Isso não foi Deus que fez. Deus não dividiu. Quando Jesus veio à Terra, ele não dividiu a humanidade. Ele não chegou a esse ponto de falar assim, a classe média e a classe alta. Tipo, sacerdotes, sacerdotes e o resto, né? Tipo assim, não, ele não fez a dona isso. de casa que tá fazendo o serviço dela em casa Ele não é não sagrado. ele não fez Isso ficou na nossa mente, né? Isso aí foi ideias, né? De gregos. E filósofos. houve consequências, né? A gente até fala, a gente aprendeu, né? Tem o Daryl Miller que fala isso. E também outros pensadores antes dele que falam, né? Que as ideias têm consequências. A frase do E Daryl houveram consequências para a igreja, porque a igreja se ausentou de várias áreas da sociedade. Isso. Né, que foram tomadas por outras ideologias, por outras cosmovisões, né, visões de mundo. Isso vem desde o primeiro século? Ou não? Aí a gente tá falando... Até antes. Até antes, né? Porque tiveram pensadores gregos antes, né? E Paulo conhecia. Paulo sabia quando ele foi falar do Deus desconhecido, ele foi lá, né? Em Atenas. Sim. Ele sabia, ele já estudava sobre isso, sobre as cosmovisões de lá de trás, né? Que aí veio influenciando e trazendo essa questão humanista, né? O homem no centro, ou animista, assim, os deuses. Só que a gente, como cristão, é engraçado que a gente entrou no assunto da ciência. A ciência, ela revela Deus. Peraí, eu acho legal de fazer só um parênteses. Pode ser que tenha gente ouvindo que não sabe o que é cosmovisão, né? Isso. Então, explica aí pra gente. Cosmo, mundo, visão. Então, visão de mundo. Né? Então, como que nós enxergamos o mundo? Eu até pensei, falei com a Pri que eu queria usar esse exemplo aqui. Seu exemplo. O exemplo do óculos Seu do óculos. Isaac. Qual que é a sua lente? Como você vê o mundo? Como você enxerga? Você enxerga de uma forma bíblica ou não? O que a Bíblia fala sobre a ciência? Ou o que seja, ela fala todo sobre a mundo economia? tem uma cosmovisão, Todo mundo mesmo que tem. você não saiba. Mas você Exato. aprendeu isso As crenças. seus pais, professores, a sociedade Sim. ao seu redor A família. formaram uma cosmovisão Formaram. pela qual você enxerga o mundo. E isso educação. influencia a Com sua vida no certeza. todo. Isso. E a cosmovisão, tem que entender isso, né? Que o cristão precisa ter uma cosmovisão bíblica. Então, tudo as cosmovisões que você teve na sua infância, foi vindo, ela pode ser que tenha a cosmovisão bíblica, mas um pouco misturada com outras cosmovisões. E eu estava até pensando nessa frase, que cosmovisão é um compromisso do seu coração. Muito interessante, porque é mente e coração. Sim. Porque é uma visão de mundo, mas ela também tem que estar enraizada no seu coração. A cosmovisão bíblica. Por isso tem que renovar a mente. Isso, renovar a Que mente. seria trocar a lente, né? Isso, é. A gente precisa buscar uma Isso. lente totalmente bíblica pra enxergar o mundo. Isso mesmo. E pelo que você tá dizendo aí, não é uma coisa da noite pro dia, né? Não, Exato. não. Mas aí, vamos entrar sobre as cosmovisões agora? Vamos. Acho que aí Aí fica depois mais recomendar fácil, o livro também, né? Isso. Mais fácil de entender, porque assim, são várias cosmovisões, várias.
A primeira... Então vamos lá, gente, presta atenção quer aí. falar você primeiro? Vai, fala aí. Eu? Cosmovisões, Tá, então, assim, a gente leu um livro, que ela que ia recomendar, mas eu vou citar, tá? Tá. É o do Universo ao Lado, do James W. Sire. E ele é um catálogo de cosmovisões. E esse autor, ele é cristão. Ah, olha que interessante. E ele começa com o teísmo cristão, que é o que a gente acredita. A nossa crença cristã Teísmo na palavra de cristão. Deus. Isso, cosmovisão judaica, cristã, bíblica. Isso, exatamente. Ele começa dessa forma, ele se posiciona dessa forma, só que ele fala das outras. Ele fala do deísmo, né? Aí o deísmo rapidinho assim, né? O deísmo é como se fosse assim, a pessoa acredita num Deus, só que num Deus que não intervém. Num Deus distante. Tá lá e eu tô aqui, né? Que lá Bem atrás separado. começaram a ver essas influências, né? Porque o cristão, ele influenciava muito lá atrás, há séculos atrás. Né? E aí essa influência começou a penetrar a igreja. Que, não, eu acredito em Deus, mas ele não intervém na minha vida. Eu posso fazer o que eu quero com a minha vida. É o deísmo, né? Um Deus distante. Isso, um Deus distante. Aí, Teísmo é o que a gente acredita. o teísmo. Certo. Até cristão. a forma, né, de a gente ver a arte, né, era construída completamente trazendo, né, aquele Deus que a gente jamais teria acesso, um Deus completamente Sim. formoso e belo, né? Tudo aquilo traz essa questão de que eles viam, separava, né, Deus e o homem, e Deus era algo que jamais a gente poderia ter acesso. Né? Isso. Que teve a ver com isso do sagrado secular. Porque assim, os gregos, eles influenciaram os romanos, a igreja católica, né? Não dizendo que Deus não pode fazer um mover na igreja católica, né? Que também, fazendo um parênteses. Claro, Mas que lá atrás houve essa influência do pensamento grego na igreja católica. Né? Dessa Até mesmo, dualismo, né? até mesmo as Dualismo. construções, né? Se a gente for ver as construções dos cultos, das igrejas, vem toda dessa questão da Grécia, né? A forma como eles faziam os cultos para os deuses. Se a gente for observar os lugares, é exatamente aquilo que a gente tem hoje como igreja, o show que você vai, Sim. o cinema que a gente vai, tudo tá ligado com essa questão dos Verdade. gregos, né? Eles que construíram Muita influência. construíram e fizeram como se fosse esse lugar, né? De Entretenimento. Isso, talvez. Isso. Só para deixar um pouco mais claro também, essa linha que a gente está montando, naquela época, quando os gregos, né, colocaram suas ideias em relação a isso que a gente está falando do dualismo, a igreja também estava influenciando as esferas. E estava bem assim, né? A igreja em si, tipo, estava na esfera do governo, na esfera da educação, ela estava ali. Mas ela começou a pegar essa ideia dos filósofos e foi incutindo dentro da igreja, que é sobre o sagrado secular. E foi incutindo. E aí ela se distanciou das esferas. Então ela deixou as esferas. E ela Foi só saindo ficou, de cena. Foi saindo de cena. Mas mais pra frente nós temos Ficando na a influência religião. positiva também, né? Na Isso. reforma. Aí teve a reforma. Né? Inclusive, a reforma, a celebração da reforma foi ontem, né? Sim, verdade. sim. Então aí... Dia 31 de outubro. Aí a reforma protestante trouxe uma visão assim de influência, Isso. né? Então assim tem escolas, universidades que hoje em dia não estão com a visão bíblica, mas que lá atrás Antigamente foram tinha fundadas isso. por cristãos. Harvard, Olha só. por exemplo, outras assim que foram, né? E aí a gente vê essa influência hoje em dia nas escolas até cristãs, né? Que lá atrás, hoje em dia podem até ter o nome de uma escola cristã, ou uma universidade, ou não tem mais o nome de uma universidade cristã. Mas começou sendo, né? Começou com esses valores, com esses princípios, né? Isso. Aí faz pensar sobre os Estados Unidos também, né? Assim, como que aconteceu a história lá, né? Com os puritanos que foram pra lá. Aí Nossa, agora né? voltando, deixei bem claro assim. Pras cosmovisões. Tem mundo mais entender cosmovisões, a tem... questão, porque assim, é muitos passos e tudo tem... olhando bem assim, as ideias dos filósofos, né? E cai na questão da cosmovisão. Porque, né, o ser humano, ele ouviu muita coisa, né, dos gregos. E foi vindo, né?
Então agora você continuar com Mas as agora eu quero missões. citar assim, a esfera da arte, né? A Dai falou sobre a arte, porque assim, os filósofos, os intelectuais, eles trazem essas ideias que podem influenciar a igreja e a sociedade como um todo, mas os artistas são os que propagam a mensagem. Olha só. Então assim, os artistas têm um papel profético, né, numa nação, de propagar a mensagem. Né? Os intelectuais, os filósofos trazem as ideias, e essas ideias são propagadas através de música, através de pintura, através de teatro, através de cinema, através de várias coisas que as pessoas estão mais suscetíveis, mais Poesia, abertas a ouvir aquelas ideias que estão sendo comunicadas de formas diferentes, né? Caramba. E que as pessoas são mais abertas a ser influenciadas por aquilo. Então o papel do artista cristão, mas que ele pode também ter um posicionamento que ele influencia tanto cristãos e não cristãos, é muito forte, muito necessária, né? E a arte, Caramba, né, muito bom. tem essa questão, né, talvez vocês podem me corrigir, mas a questão da cosmovisão da arte, né, que tudo tem a ver com Deus, né, tudo que a gente vê hoje, nada foi inventado, né, por seres humanos. Tudo tem uma criação. E essa criação vem de Deus, né? Deus que fez todas essas coisas. E quando um artista, mesmo que não seja cristão, ele faz alguma coisa referente ao mundo, vem de Deus. E aí eu fico imaginando, imagina um artista cristão que tem a vida completamente em oração, uma vida de entrega ao Senhor. Ele vai começar a descrever aquilo que Deus fez de uma forma até mais eficaz do que outros artistas que não tenham esse mesmo relacionamento com Deus, né? Porque é o Deus de toda a criação. Então, a gente precisa começar a despertar os artistas, né, de hoje, principalmente os cristãos, a começar a ver que não é pecado, né, ser artista, não é pecado você estar nesse meio da arte. Pelo contrário, você tem um acesso de criação até com mais eficaz do que qualquer outro. Porque você tem ali o discernimento no Senhor. Tem acesso à fonte da criação. Tem né? acesso à fonte O da criação. importante é que o artista, né, cristão, ele faça uma autoanálise para verificar se a cosmovisão dele é bíblica, Exatamente. né? Que Eu tava mensagem que ele tá pensando em tudo propagando. isso, que às vezes a gente ouve assim, nossa, música tal, né, um cantor cristão, não tô falando do cantor cristão, o livrinho lá, né, a harpa cristã, tô falando de um cantor ou uma cantora cristã que canta uma música que às vezes você vê uma coisa meio antibíblica, né? E, poxa, muitas vezes não foi intencional que a pessoa foi lá e compôs uma música e tá cantando assim. Talvez ela realmente não revisou a cosmovisão dela. Exato. E ela tá cantando algo que ela não percebeu que tá contra o que a Bíblia diz, né? Simplesmente porque ela aprendeu daquele jeito e então, assim, olha que importância isso, né? Pelo que você tá falando, acho que até legal a gente já ir citando as esferas, né, da sociedade, basicamente, dividida geralmente em 7, né? 7 Mas, para 8. Pelo que você tá dizendo ali, né, a filosofia, né, eu acho que estaria dentro do mundo acadêmico, né, da educação. É da onde vem as ideias e os pensamentos. Aí vem a esfera da arte, Isso. que é usada para propagar a ideia que foi formada lá na educação, na academia. E a arte vai Várias formas de arte. vai várias dissipando formas de arte. essa informação, né? Isso. E aí tem uma outra parte, que aí eu citando Daryl Miller, né, que eu li o livro dele, né? É um livro que está sendo traduzido ainda. Esse é um dos que você vai... Ah, não. Não, é, esse né? não é. Porque eu ainda Privilégio, hein, ainda não gente, pra terminei de poucos. ler, né? Tipo, eu gosto de falar mais sobre livros que eu terminei de ler. Esse eu comecei. Mas é que tá sendo traduzido, né? Tá sendo traduzido. Aí ele fala que depois, nessa ordem, né, que você falou, os intelectuais, os filósofos com as ideias, os artistas propagando, e aí aquilo vira o quê? Vira lei. Uau, olha aí. Né? Que é a esfera do governo. Política, tal. Aí Aquilo pode ser entra- institucionalizado. Isso.
Uma vez que foi dissipado na massa, o povo tá aceitando. Influencia e o povo Vira vota. lei. O povo... Que é criação de uma cultura, né? Criação É que de uma... também tem conexão aqui com é a polis, muito né? Lá interessante. da Grécia. Tem a você- conexão com a polis lá na Grécia, né? Da Onde democracia surgiram as cidades. e tudo mais. Quando todo mundo tá falando a mesma Organização. coisa. Sim, falando a mesma coisa, pensando Os a mesma sofistas, coisa. E né? aí Os de uma sofismos. lei. Sim, é. Nossa, é Que os verdade. sofismos vendiam vários peixes, né? Tipo assim, várias ideias. Tipo aquele que, não, peraí, você quer vender essa ideia aqui? Né? É o papel da comunicação também, né? Isso aí é uma Porque às outra vezes a esfera. pessoa vende, ela pode vender uma verdade, ela pode vender uma mentira. Comunicação. E aí tinha uns sofistas lá atrás. Sofistas eram que ficavam proclamando, né? Nossa, não me lembro. Se eu não me engano, né? Se eu estiver correto nisso, eles eram contratados para trazer uma ideia e convencer, persuadir. Não é? Isso mesmo. Tipo assim. Pelo governo, né? Aí a comunicação aí é é- outra esfera? Isso, é uma outra Não tá esfera. junto com a arte? Não. É a mídia. É mídia. Mídia, Entra em arte. mídias. É que, na Mídias de verdade, a comunicação. arte, eles lugar colocam que com entretenimento junta, né? ali. Arte e entretenimento, né? isso. E tem com relação a esportes e tudo mais, né? A Isso, arte tá conectada com os esportes. esportes. Aí, então, tem... Você já falou a educação, a arte, o governo. Aí, comunicação, que entra mídias e... A comunicação trabalha junto com o governo ou antes, igual a arte, pra depois virar lei? É que você quer montar, né? É Não, isso. sei lá, tô Vamos só lá. tentando Mas já tem como- discernir, porque assim, elas o papel de ligam cada um, uma né? nas outras. Não, Sim. não é, tipo, distanciado, né? Porque, por exemplo, tem pessoas Sim. que podem trabalhar com arte, mas ela tem uma empresa, aí entra em negócios, Sim. né? Isso, arte e economia. É, arte e economia. Aí, ou, sei lá, ou leis, né? Que aí entra no governo, Político, pode governo. mexer com Aí tem- o governo. Tem a família, né? É, tem família. Família, a então, educação que você já citou. É, educação, família. A igreja. A Que igreja. vocês estavam falando aqui, né? Que Deus chamou. A igreja é uma esfera de influência. Que é o que, com as ideias gregas, a igreja acabou se fechando só Isso, nessa só esfera nesse ponto. É, da igreja, da religião, né? Isso é bom. Limitou muito, né? E deixou o resto... é. Ela, Ser literalmente, dominado. ela deixou. Mas a igreja no todo, tanto Sim. a católica quanto A gente tá falando da história da igreja A mesmo, história né? da igreja. a cristã, né? Protestante. Protestante, né? Ela deixou, né? Uhum. Agora que tá começando. Eu acho que só faltou a área- falar sobre a economia. de novo, Saúde, né? esferas. Agora a que eu acho que saúde, os cristãos são mais. Eu acho que eles, Desculpa. eu acho que eles separaram. Eu acho que eles, tipo, a gente tem visto aí que eles estão colocando ciência numa esfera e a economia em outra. Mas antes Então, tava, a a ciência saúde- estava dentro da economia ali. Ah, tá. Porque assim, tem muito a ver também, né? De produtos que são desenvolvidos É. através da tecnologia, desenvolvimento de tecnologia. Tá. Entendi. Então a Mas- gente falou todas, né? Acho que sim. É, ciência, né? Tá. Não, É. porque pra voltar à questão da cosmovisão, pra as Sim. pessoas entenderem também, né? É, porque daí Porque é bom ir falando. andam junto, né? Uhum. Que tem que Quer ficar ver de assim. novo? Ó. Religião, na igreja, igreja, família, família, educação, arte, arte, entretenimento, entretenimento, isso. governo, economia, A e igreja você falou? ciência e saúde, é isso? Ciência e saúde. Isso, Aí poderia ser a oitava, né? Que a gente Não, deu 7. Ciência, né? Deu 7? Deu 7. É, daí tem a comunicação, que eu estaria junto no entretenimento, Isso. ou pode ser a oitava, né? É. E aí a gente falou de duas cosmovisão, né? Do teísmo e do deísmo, Do né? deísmo. Teísmo cristão, o deísmo, aí tem também o existencialismo, né? Existencialismo. Que aí considera aquela coisa assim, existencial. Eu tenho até um pensador que fala assim, eu penso, logo existo. Uhum. Né? O que eu brinco, eu falo, descarte. Descartes. Descarte isso daí. Né? Porque É uma filosofia existencialista, antibíblica. tipo, o mundo subjetivo, o mundo objetivo e subjetivo, mas que sem Deus. É, sem Deus. Hum. Eu penso, logo existo. Então eu existo aqui, eu sou fruto acaso. fruto do acaso, exatamente. Né? Ó, isso é interessante pra gente que tá ouvindo, porque às vezes essas ideias estão mesmo na nossa cabeça e é importante a gente... Aí tem gente que fala assim, isso não tem nada a ver e tal. Acho que a gente tem que estar aberto a Sim. ouvir e pensar, pô, o que isso aí pode estar me influenciando? Às vezes até dificultando para que eu entenda algo que a Bíblia tá falando comigo e eu coloco isso em prática. Mas aquela ideia que tá lá encucada na sua cabeça não deixa, né? Sim. Você
fluir naquilo que você está aprendendo na Bíblia, né? Por exemplo, o deísmo, né? Às vezes a pessoa pensa assim, pô, é cristão e tal, mas não crê que Deus está perto. Não consegue entender isso. Porque tem uma ideia lá no íntimo dela que ela aprendeu que Deus está distante e ele não influencia. Exato. Então, olha a importância de você até conhecer isso para você fazer uma revisão, né? Renovar sua mente e falar, não, o que a Bíblia diz, né? Jesus falou, estarei com vocês todos os dias. Pronto. Né? Verdade. E a gente fez um exercício, né, da gente ler Deuteronômio, a gente leu o livro de Deuteronômio e a gente coloriu vendo cada esfera da sociedade na escola, na EREC, né? A Escola de Humanidades e Ciências. EREC, Escola de Humanidades e Ciências. E aí a gente foi vendo ali o que é economia, o que é ciência, o que é governo, o que é legal. família, o que é educação, o que é igreja. Fica a dica aí, né? Pra quem quiser fazer isso. E tem muito, né? Todas as esferas estão em Deuteronômios. Eu tava lendo Levíticos e você vê um pouco também, né? Em Levíticos. Verdade. Você encontra lá e você fica assim, meu Deus. Por exemplo, a nossa área da arte, você fica, como Deus... Não, roupa, quando ele fala de roupa, né? Aí quando ele fala... Na moda, né? Não, Gente, abrindo um parênteses aqui, né? A Pri, ela é modelista, né, Pri? Modelista. Tá bastante voltada com essa questão Muito, da arte. da Também, arte, da acho roupa, que tudo de roupa. criar e Estilista, fazer, moda, né? né? Você... Sim. Deus é o Artesanatos, primeiro, né? Deus é o Criar primeiro cultura. estilista. E lá a gente sempre conversa, Sério? né? Lá na Jocum, você é modelista das Aí como noivas eu faço da isso, Jocum lá. faço vestidos de noiva, aí tu não fica pedindo... Quantos casamentos já? Pode continuar. Mas em Deuteronômio é muito legal, porque você vai lendo assim, os versículos e você vai vendo, nossa, isso tem a ver com, por exemplo, arquitetura. Tem uma parte lá em Deuteronômio que fala sobre parapeito. Parapeito, isso. E Se a sua casa for de 2 andares, né? A casa, não sei o quê. Isso parapente tem a ver não, né? eu falei errado. Arquitetura. Isso tem a ver com Ela não arquitetura. perdoa, né? Não, isso. Uma piada a gente tem que fazer aqui. E isso tem a ver com a arquitetura. São bastante coisas assim que você vai vendo em Deuteronômio e você vai pegando e fala, gente, ciências, tecnologia. Uau! Você encontra... Conta pra nós aí, tecnologia. Em Deuteronômio. Eu não vou lembrar os versículos, né? Porque assim, você tem que ler bem assim, detalhadamente, para você pegar, né, os pontos, né, que estão falando sobre isso. Mas é muito legal. Tem muita coisa de saneamento, né? Saúde. Tem os sacerdotes ali fazendo a questão da saúde. Isso, Sim. a ciência. É incrível, é incrível. Quando você estuda mesmo Deuteronômio, assim, detalhadamente, você Legal pega... você ir com esse olhar, né? Pra Bíblia. Mas a gente lê de uma forma mais automática, né? mais rápida. Eu Mais quero ver o que está acontecendo lá em Deuteronômio, vamos ler. Você pode, né? Nada errado. Mas quando você se aprofunda mais nesses pontos, Com esse olhar, você encontra, você fica assim, Deus... o Senhor criou, assim, as coisas, assim... É incrível, por isso assim, é um negócio que muito louco. muitas pessoas falam assim, vamos descartar a Bíblia, não vamos ter mais Bíblia, porque a Bíblia tem muitas regras e até muitas pessoas falam, mas tudo que tá na Bíblia tá cheio de regra, eu não gosto de ler. Só que eu falo assim, gente, Deus ele não quer colocar um monte de regras e te obrigar, você precisa, tanto é que existe o livre-arbítrio, né? A gente pode, né, dar outro podcast, né? Não vou entrar em nem do livre-arbítrio. Fazer um debate Eu aqui, acredito que nós temos o livre-arbítrio, né? Nós acreditamos, né? Quanto tempo nós temos no podcast? Quanto tempo nós temos no podcast? Vai terminar. Mas assim, Vocês têm paciência para mais? Mas assim, nós temos o direito de escolher se a gente vai seguir aquilo que está na Bíblia ou não. E a Bíblia não é um livro cheio de regras. Olha aí, vocês estão falando, nós estamos falando sobre a Bíblia ter vários direcionamentos de como viver na sociedade, de como viver no mundo, né? Quando fala, olha, toma cuidado com quem você vai se casar. Tem várias coisas para casamento, né? Não só em Deuteronômio, mas em outros livros, né? A gente tá ali, vários direcionamentos de Deus. A gente não dá para pegar a Bíblia e falar que
tem muitas regras, tem conselhos. Eu gosto de falar assim, são conselhos de Deus para que a gente tenha uma vida abençoada. É isso. A Bíblia tem conselhos para que a gente viva uma vida abençoada. Não é uma regra, uma imposição. Olha, você tem que fazer isso. Não, se você não quiser fazer, não faça. Mas tá ali. Para você ter uma vida abençoada. Eu acho que isso aí que você está falando já mostra a necessidade de renovar a mente. Com certeza. Porque são mandamentos que são ótimos conselhos de Deus. Mas se você não renova a mente, você olha para isso tudo como um monte de regra chata que você não quer obedecer. Mas se você entende, poxa, eu nasci de novo, agora eu faço parte de um reino diferente, reino de Deus. E aí eu preciso pensar como o rei pensa, né? E uma vez que você renova a sua mente, você percebe que aqueles mandamentos, são maravilhosos. Com certeza. Né? Com certeza. Se sua carne tá brigando, é porque realmente ainda precisa renovar algo dentro de você, né? Como, por exemplo, você citou dos mandamentos, eu vou citar assim, o sábado. O sábado, não entra nele. Olha aí, hein? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ainda não chegou, tá? Mas... O descanso, hein? Mas por que é tão importante o sábado? E é um dos mandamentos. E não pode ser abolido. Porque Deus deu ordenança a nós comemorarmos o sábado. O sábado, Deus, ele fez todo o seu trabalho no 6º dia. Em 6 dias. Em 6 dias. E ele descansa no 7º dia. Ele parou e contemplou a obra que fez, a obra do seu trabalho. Ele celebrou o que ele fez. Então, ele falou bom, muito bom. E ele celebra isso. E isso é bom. E é isso que ele quer que a gente faça no sábado. Uma celebração de tudo que a gente fez no nosso dia. Na semana. Na semana. Fala sobre os 6 dias também. A gente passa pelos 6 dias. Chega lá no 7º, agora descansar. Que trabalho também é adoração, né? Então, os 6 dias de trabalho, adoração. O sábado também é adoração, separado para descansar, né? Descanso. E às vezes as pessoas acham mal bonito falar, nossa, eu trabalho todo dia e não tenho tempo para nada. E tem consequências. Isso, tem. Já fizeram, creio que, estudos sobre isso. Que quem não para, quem não guarda o sábado, não descansa, quem não é renovado por Deus com descanso, que o próprio Deus criou a gente assim, não tem a mesma produtividade. Vou deixar bem claro aqui, eu não sou adventista, não tem nada a ver com isso. Nada contra também, né? Os adventistas tem um irmão adventista. Tem irmãos, não. É verdade, né? Somos, né, irmãos dos adventistas. Sim. Nada contra, mas é importante falar sobre isso, porque foi muito tempo, ao longo dos anos, deixado isso de lado. O sábado deixado de lado. O sábado foi, esquecido. Mas é um mandamento, é uma ordenança do Senhor de guardar o sábado. Não estou falando que tem que guardar como os judeus guardam, porque eles fazem várias regras, né? Não pode isso, pode aquilo. Aí as leis do homem. Não, mas o que Deus fala... Aí vira uma coisa muito mecânica, né? Eu vejo que o princípio que Deus está ensinando é o descanso mesmo, né? O descanso. E uma coisa interessante de falar também, né? Não sei se você vai citar, né? Que o ser humano é a... coroa da criação. A imagem e semelhança de Deus, a coroa da criação. Nosso papel. E além disso, né? Tanto essa questão da importância do ser humano e a responsabilidade que nós temos. Perante a criação, perante, né? Encher... Que seria exercer o domínio, né? Domínio. Isso aí é o mandato cultural. Deus nos deu o governo para a gente governar sobre a terra. Multiplicai-vos, enchei-vos a terra. Tá falando de filhos. Mas o restante também. Então, por exemplo, as esferas entram aí. Que volta na questão da missão que o Marcelo falou, né? Sim. Para fazer com que Deus seja Senhor em todas as áreas, né? Exatamente. Esse é o nosso mandato cultural. Mandato cultural. É o reino de Deus aqui na terra. Em todas as esferas da sociedade. E ele deu essa missão antes da queda. Pois é. Muito E lindo, né? isso é lindo demais. Antes de Adão e Eva pecarem, desobedecerem, comer do fruto, já tinha essa missão. Já tinha. A nossa missão começou muito tempo atrás. É por isso que é bom saber sobre as esferas e bom também saber sobre a cosmovisão teísta, né? Cristã, bíblica, né? Porque você consegue entender o que passa sobre você e ao redor de você. Aí você vê como está a sociedade. Olha aí, um exercício aí entra o prático. pós-modernismo na parada. Aí você vê que é só... Todo mundo que tá aqui, a gente tá ouvindo isso, pensar, aonde que você... Em que área da sua vida, né? Onde você tá envolvido, que você olha para aquilo e fala, aqui Deus não tá governando.
Deus não é senhor nessa área. Então essa é uma área que você pode ter um chamado missionário para estabelecer o reino de Deus ali. Amém. Isso é verdade. Cara, é uma coisa muito abrangente, né? É muito. E é detalhes, assim, importantes, né? Saber. A gente teve os projetos que a gente fez envolvendo, né, a visão bíblica e assim, em qual área que a gente vai se envolver. E a gente escolheu, ambos escolhemos a esfera da arte, né? Eu no lado da música, no lado da moda e tal. E assim, é até legal, porque assim, eu poder falar isso com vocês aqui, que a gente já participou juntos, né, da Adoração Central e tal. Eu tenho tido um processo com Deus de entender o meu papel na música. E como um artista, de, tipo, a minha responsabilidade, sabe? Porque a cultura, a gente sabe como é que tá ao nosso redor, Sim. pós-moderna. E nós sermos influentes na cultura, criando cultura, impactando a cultura, né? Então precisamos propagar essa mensagem, usando criatividade, usando a música, usando o cinema, usando a moda. E eu acredito assim Então... que a gente tem que tomar cuidado para a igreja não ficar dentro, né? Para que os músicos não fiquem dentro da igreja, que senão daqui a pouco a gente tá igual os monges, né? Quando os monges eles perceberam que eles estavam sendo muito influenciados pelas coisas, achando que eles, né, eles precisavam ser preservados, eles foram lá e se absteram de tudo e aí ficou assim, né? Sem estar na sociedade. E a gente tem que tomar cuidado com isso, até mesmo na arte, por exemplo. Eu posso criar, né, teatros que eu vou comunicar o meio cristão, eu posso criar esses teatros. Eu posso criar filmes que irão comunicar o meio cristão, eu posso criar. Não tem nada de mal nisso. Mas a gente não pode só criar para comunicar os cristãos, porque eles já são alcançados. A gente precisa começar a criar uma linguagem para alcançar fora da igreja. É isso. Né? A gente precisa começar a falar, igual você tá na música. É uma coisa que a gente também tem comunicado muito, eu e Isaac. O que a gente pode fazer para influenciar lá fora? Quais são esses tipos de músicas pedindo a graça de Deus, né? Porque tudo passa pelo filtro de Deus, né? Tudo começa nele. Então, quais são essas músicas que a gente vai falar com a sociedade? O que está acontecendo, né? O que está acontecendo ao nosso redor que vai comunicar? Poxa, por que não criar músicas que pessoas que estão na guerra possam escutar ali e elas serem impactadas? Amém. Sem necessariamente ter um linguajar cristão, mas que dê uma motivação e que aquilo revele Cristo de alguma forma. Não. Né? Então, eu acredito assim que Deus ele vai nos mover para fazer certos tipos de coisas que parece ser tão fora da caixinha, né? Mas fora da caixinha. Mas isso é loucura, né? O evangelho é uma loucura. Sim. E né? tem muitos cristãos ainda que estão ainda com seus... Como que é o nome daquele negócio que põe no cavalo? Cadastro? É isso? Não sei. Acho que é. Né? O pessoal da produção aqui confirmando, né, TK? Ajuda nós. Cadê a Débora? E acho que Débora não tá aqui vale hoje. fazer um parênteses, assim, você que cria, né, da arte, né, música ou qualquer outra área, eu acho que vale quebrar um pouco o orgulho, no sentido de assim, pô, você compôs uma música antes de sair gravando, cara, passa com alguém que é bíblico, que é um teólogo, estudioso, revisa ali Amém. se o que você tá produzindo e colocando pra fora tá alinhado, né? Porque às vezes você vai estar só fazendo mais uma coisa que... Gostei disso. Né? Senão você tá compondo, gravando uma música que tá falando o que o mundo lá fora tá falando. Então vale a pena você, poxa, com vê aqui, eu escrevi essa letra, um poema, um livro, o que for na arte. Poxa, vê isso aqui, tá legal, tá alinhado. É uma cosmovisão bíblica que eu vou estar transmitindo. E aí, poxa, depois vai lá, né? E aí a gente vai estar criando essa cultura, influenciando com o reino de Deus. Isso que eu falei, né? De sair desse só essa visão aqui Sim. e entender o que Deus tá falando com você. Aí eu até lembrei de uma frase que acho que foi na semana de artes, né? Que a professora falou sobre a beleza, a bondade E a justiça. e a justiça. Eu acho que foi a justiça. E como um cristão artista precisa ter isso.
Beleza, da bondade bondade e a justiça. Mesmo se ele não fala de Deus assim explicitamente, assim, escancarado. Ele vai fazer, sei lá, Exaltando o caráter de Deus, né? que a beleza dele, que a Princípios, bondade atitudes. dele, Foi que a interessante justiça dele. que isso é interessante você falar, numa aula de dramaturgia que a gente teve, foi de roteiro, foi esse semestre, e o professor estava falando, né, ele colocou na sala, né, que filmes vocês acham que são os filmes que mais dão visualizações e que fazem sucesso? E aí ele falou, ele usou, né, vários tipos de filmes ruins, né, para o cristão, né, e que nem vale a pena citar aqui, e outros filmes de violência, disso, daquilo, e foram falando várias coisas. Ele foi falando várias coisas. Várias pessoas responderam várias coisas que não era essa que eu vou falar. E aí, no final, ele falou assim, não é nada disso que vocês estão falando. Os filmes que mais trazem engajamento, que mais a sociedade assimila e aceita são os filmes que têm história. Que tem uma história de amor, que tem um enredo de superação, como a história lá daquele... Eu esqueci o nome desse filme... Daquele ator que ele perde tudo e ele fica com o filhinho. A Procura da Felicidade. A Procura né? da Felicidade foi um dos filmes de Muito maiores sucesso, um filme de maior sucesso. E é Passa isso uma que a lição de sociedade vida, né? está procurando. Sentar num final de semana e assistir filmes assim. Só que... Podemos analisar esse filme? Olha, muito bom. Com as lentes? Olha aí, hein? Cosmovisão. Vamos analisar esse filme? Vamos. Aí, você que é fã da Procura da Felicidade. Legal, porque esse filme a gente usou na escola. Olha que legal. E a gente foi citar justo esse. Mas tem observações aí, Observações. E muitas. Não, mas Então o que eu vamos tô... aprender Mas agora. peraí, mas deixa eu só explicar. Mas o que eu tô falando é um filme que tem uma história. Sim. Não que a gente vai produzir algo... Eu creio, assim, que a gente vai tirar lição boa, né? uma inspiração de Deus. valor, alguma coisa. Mas não filmes de esses filmes de violências ou que tragam, sei lá, levem os nossos adolescentes Promiscuidade, né? pra promiscuidade. Então, nesse sentido. Inspiradores, assim. Exatamente. Inspiram, né? Inspira, né? E tal. Que tem Então vamos uma lá. história. Comenta Mas então- aqui se você viu algo de errado, contraditório no filme Procura da Felicidade. Que o Marcelo e a Pri vão falar pra gente aqui. Porque Mas- tudo se olhando com a cosmovisão bíblica, né? Certo. São pontos assim que, por exemplo, você falou, imagino né? já, mas- Imagina. Eu vou Nós, ficar quieto. cristãos, vamos assistir esse filme. Que lindo esse filme. Ele tá lá batalhando, nananã, né? Conseguiu, ele venceu. Mas ninguém pega os pontos importantes do filme, que está distorcido. Olha, Vamos lá, Qual que vai. é? Então, aí, assim, é até legal que ela citou isso, porque, assim, tem coisas boas também. Então, Sim. assim, a Bíblia ensina a gente a examinar todas as coisas e reter o que é bom. Reter o que é bom. Tem e o coisas que boas Isso, também. sim. Então, não quer dizer que esse filme é tudo que tá nesse filme é ruim. Mas tem, se você olhar, assim, a visão ali, geral, né? Tipo assim, ele tá procurando a felicidade. Através do quê? Do dinheiro? finanças, né? E Status, está. finanças. E aí, o que ele retrata em termos de quando ele atinge aquela felicidade? É o sucesso profissional, né? E Ou isso seja, fala ele tá com filho ou casamento. Do eu, né? Da existência. Do ego? Do existencialismo? Olha! Olha! Daiana. Benção, que benção. Existencialismo, aí entra também o humanismo. Que benção, assim, o comentário, né? Ela aprendeu certinho. Bom Não a cosmovisão, professor. peraí. Bons professores. Tem que se corrigir aqui, né? Não, é legal também falar, né? A gente citou alguns aqui, mas são
é muito ismos. É muita coisa, assim, pra gente analisar. Explica os ismos. A gente viu um da Disney. E se a gente Ou seja, não tomar subliminar, né? A mensagem tá ali passada. Isso. Se você a gente não acatar pega. completamente toda a lição do filme, realmente é isso. Ao Né? invés de A dizer felicidade tá no sucesso tá profissional. No material, vamos lá. A saúde, a família, né? Tipo, onde tá o seu material, valor? Não Né? sei Como homem, como mulher, onde tá o nosso valor? Sim, na parte do filme tem a briga do casal. É. E aí eles fazem o quê? Eles separam, a mulher sai de casa. A mulher é como... A visão do filme, dá pra ver que a mulher é como o homem da casa. É ela que banca a casa. Porque ele tá tentando Um trabalho. E aí ele consegue, mas depois que ela sai de casa. Mas aí ele não faz o esforço pra manter Aí aquele tem uma casamento. desconstrução de É família. o caminho de volta ali, né, da família E e tal. aí é tipo assim, então o filho fica comigo, não fica com você. Já quebrou ali. Sim. Então é uma visão muito do ego, muito do Então tá, eu. por isso que a gente Humanismo. precisa, né, igual, mas as pessoas o que elas estão à procura dessa história. Eles estão à procura dessa questão, né, de motivação. Eles estão procurando algo para ser feliz, né? Essa é a nossa sociedade. A gente veio de uma pós-pandemia. As pessoas estão, né, com muitas questões meio que Existenciais, né? muitas questões. E aí a gente precisa se manifestar de alguma forma também. Como que nós, cristãos, podemos, através da arte, criar, desenvolver roteiros, né? Deus tem falado comigo até de propaganda. Por que não? Cristãos, roteiristas da propaganda, né? Hoje em dia a gente vê tantas propagandas trazendo tantos ensinamentos, porque a propaganda acaba criando uma história ali, né? E aí, para vender um produto. Por que não a gente tá ali também desenvolvendo histórias para oferecer aquele produto, só que de uma forma sábia, né? Então, a gente precisa... São várias áreas e que uma pessoa não vai dar conta. Então, é preciso que pessoas sejam esclarecidas, capacitadas, né? Capacitadas, ir para esse ambiente, né? Exato. De também pegar nessa parte técnica. Sim. É É muito um despertar, importante. né? Um despertar. Eu vejo realmente um despertar da igreja, assim. Eu tenho também visto vejo, isso. Claro que a gente não vai ver isso da noite pro dia, né? Mas assim, Deus ele tá despertando a igreja para essas áreas, pra gente realmente assumir nosso papel de responsabilidade como filhos de Deus, né? Manifestação dos filhos de Deus na cultura, na ciência, nas artes, né? Na publicidade, em tantas coisas. Ou né? seja, um filho de Deus, uma filha de Deus, ele tá em missão o tempo inteiro. Exato, exato. Não é verdade? A gente Não dá pra tem dizer tempo qual é o meu chamado e eu não... Qual é o meu chamado? Ficar perdido. Porque são muitas coisas pra fazer. Pois é. Sim, mas é Pô. engraçado você falar sobre isso. Eu tava conversando com uma amiga minha e ela também tá assim, muito assim, dúvida disso, né? Tipo, qual é o meu chamado? Será que eu vou pra missões? Será que eu largo todo o meu trabalho aqui e vou? E é isso? Porque dá pra ver que quer viver as coisas de Deus. Mas você tem como viver as coisas de Deus dentro do seu trabalho. Exato. Sem largar tudo, né? Sem largar tudo. E você entender... Peraí, o que eu vou fazer agora? Então, eu vou entender primeiro minha cosmovisão. Vamos lá, em Romanos 12:2, né? Renovando a mente. Mudei isso. Agora, eu entendo que é a cosmovisão que eu tenho em Deus. Aí, você vai largar todas as suas crenças erradas. Aí, você pega aquilo de Deus, com Deus, né? Porque você tá co-criando com Deus. Você tá trabalhando ali, você vai Essa trabalhar. reconstrução, né? De dentro para fora e tanto... Renovação. Você vai estar no seu ambiente de trabalho. Ok, você fez isso, aí agora você vai entender qual é o seu chamado. Por exemplo, você citou sobre talentos, né? Dons e talentos. Quando eu era pequena, eu gostava muito de mexer com roupinha, fazer roupinha. Eu gostava de desenhar roupinha. Eu sempre falava que eu ia fazer design de moda. Eu sempre citei isso. Mas eu não achava que isso era o meu chamado. Depois de anos, já adulta, que aí comecei a fazer o curso, aí Deus começou a lembrar tudo coisa de trás. Olha só. Aí foi indo. Eu falei, agora eu entendo o meu chamado. Olha. Por mais que eu estou em missão, que eu estou numa base missionária,
eu entendo o meu chamado. E também a gente precisa prestar atenção nos processos. Isso Talvez também. eu não esteja aonde eu sei que possivelmente eu deveria terminar ali fazendo o que eu sei de fazer, o que o meu coração, né, ele queima. Mas eu estou sendo preparada. E Deus me colocou. E às vezes Deus coloca a gente em lugares, num trabalho que a gente não entende. Mas de alguma forma nós estamos lidando com pessoas, a gente está entendendo. Eu falei aqui, né, logo um pouquinho antes a respeito desse chamado. Eu não entendia porque que Deus me chamou para a igreja, né? Para estar na igreja. Não, Jesus, para estar na igreja, Deus nos chamou para estar na igreja. Essa ficou engraçada, né? Não, mas assim, Deus me chamou para não ficar fazendo agendas e ficar aqui. Mas eu sinto que Deus, ele queria que eu observasse o raio-x da igreja, sabe? Como adoradora. Fazia parte do processo, né? Fazia parte do meu processo como adoradora. Eu comecei a entender que as pessoas, às vezes, elas não levantam a mão, não é porque elas estão, sabe, nem aí porque a gente tá fazendo. Exato. Porque tem muita gente, né, que tem cantores que falam, ai, que igreja morta e não sei o quê, que não levanta a mão, que isso, que aquilo. Mas quando a gente vê o raio-x da igreja, a gente sabe, poxa, olha só o que as pessoas passaram a semana toda. Olha só o tipo de batalhas que elas estão enfrentando. Então eu aqui, Senhor, pela graça de Deus, nos faz olhar com um coração mais humilde, com um olhar diante de Deus. A forma como eu olho para a igreja hoje, como a noiva dele, como um cuidado ali, sabe? Senhor, tenha de misericórdia. Como é que eu posso lutar as guerras com elas? Toda a minha pergunta é assim, Deus, como é que eu posso lutar essas guerras junto com ela? Como é que eu posso ir à frente da batalha? Qual é a música, a canção que o Senhor quer que eu vá à frente da batalha essa semana? Então a gente começa a ter um outro olhar, e eu acredito que era esse o olhar que Deus queria que eu tivesse. Lógico, né? A gente está sempre em processo. Mas eu acredito que ali, né, a respeito do chamado, do louvor e tudo, hoje eu percebo que foi a melhor coisa. Eu ficar aqui no meu cantinho, observar a igreja, ter mais amor pelas pessoas, né, ter mais amor pela casa do Senhor. E amém, a gente tá ali, a gente já foi pra China, né, em alguns locais que Deus, né, ele fala pra gente ir, a gente vai. A gente tava lá na China fazendo louvor, foi uma das experiências que eu cheguei acabada. Eu fiquei assim, eu cheguei, eu falei, Senhor, tudo eu tocava a mão e falava, agradeço a Deus pela bateria, eu agradeço a Deus por isso e por aquilo. Porque, gente, ali eles adoravam com amor na China e eles não tinham nada. E uma experiência que eu tive, que eu falei, uau, foi que a gente fez ali o louvor. Pra gente parecia tudo muito simples, né? É um microfone ligado no teclado. E assim, meu Deus, gente, mas vamos lá. Bem simples. Bem simples, bem tudo simples. Muito simples. Acho que não tinha nem sustain, né? Não sei. Não tinha. O pedal, e aí né? tava tudo muito simples. E no final do culto, uma irmã chega pra mim e fala, ai, foi o melhor louvor que eu já vi. Que coisa linda. Gente... E às vezes a gente tá preocupado com tantas coisas. Aí você que reclama na sua igreja, né? No louvor. Rapaz. Aí a gente tem que cantar aquela música, estou voltando a cada dia. A essência da adoração e a essência és tu. Sim, É ele, né? Tudo parte dele. é verdade. É verdade. Gente, queria que vocês falassem dos livros também, né? Que vocês têm pra indicar. Vocês já Então, deram uma citada, mas... inclusive, um deles você já leu, né? Sim, É, excelente. Já recomendei, Já recomendou. já emprestei, já leram, já devolveram, já tô vendo pra quem mais vão emprestar. É muito bom esse livro pra quem Fala aí pra gente pôr aqui. Tá. É o Template Social do Antigo Testamento template social da Landa Cope. Landa Cope. Pra você que tá, né, só ouvindo Template no Spotify social, ou em outro template streaming, é esse o livro, né? Template Social do Antigo Testamento. Gente! E pro YouTube aqui, não sei se não vai Olha rolar. o delay, né? Rolando, né? Gente, eu fico assim... Vai estar aí na sua tela, então. Tá aparecendo aí Opa. pra você. É. E eu acho que é um livro excelente, porque ela, para quem tá aprendendo sobre cosmovisão, né? Ela faz um panorama bíblico
das áreas de influência. Sim. Primeiro ela fala sobre essa questão, né, do sagrado secular, tal. Inclusive ela menciona uma cidade que nós já moramos, uma cidade que eu na verdade conheci vocês, Dallas. Ah, verdade. Ela fala de começa, Dallas. né, o livro falando, né? Aí eu não sabia isso sobre Dallas. Tipo, eu já morei em Dallas e não sabia. Porque é uma cidade de um estado conservador, cheia de igrejas, mas que existe uma porcentagem muito pequena de transformação É. Meu Ela Deus. fala isso. na sociedade. E ela vendo uma reportagem sobre isso, né? Aquela coisa que Sim. fica queimando, aquela indignação assim, peraí, nós somos a igreja, essa cidade tá cheia de igrejas, mas peraí, Cheia de como é que estão as cristãos. famílias? Tá tendo famílias unidas ou tá tendo divórcios? Tá tendo o quê aqui? Na educação, nas famílias? Tem violência, não tem violência? Existe a transformação do reino aqui nessa cidade? Aí ela fala sobre isso. E aí eu, assim, justo numa cidade que eu já morei, que eu não sabia disso, né? E aí ela vai falando, destrinchando, assim, o caráter de Deus em cada esfera. Então, por exemplo, na esfera da família, que parte do caráter de Deus que é demonstrado? Quem que é Deus na família? Quem que é Deus na família? A figura? É, O pai, você tá o dizendo? pai. O pai. Ai, Quem que é Deus no governo? Presidente? Não sei. Ele é rei. Ele é rei. Ele é rei, né? Ah, tá, monarquia. Ele é rei, mas ele é justo. justo. Ah, Ele é verdade, juiz. né? Do caráter, tá. né? Isso. Caráter de Deus. Agora que eu... Quem que é Deus na arte? Quem é Deus na arte? Criador, né? Criador, Ai, meu Deus. belo. Ah, entendi. O belo. Belo. né? Fala mais algumas aí, amor. É que lembrar de todos, assim. São né? os atributos É, de os Deus atributos revelados de em Deus cada revelados. esfera, né? Exato. Que devem ser A revelados. ciência, a né? sabedoria de Deus. Ele é sábio. Uhum. Então, assim, vários caráteres e facetas e atributos de Deus manifestados em todas as esferas, porque a graça dele é multiforme, né? Ele E no esporte, Não, o esporte tá na Esporte tá na arte. arte. E na mídia. a verdade, A a verdade, comunicação tem a ver com a verdade, que isso. você está propagando a verdade. E É Deus muito bom. é um Deus Deus comunicador. verdadeiro. E ele é comunicação, E ele é comunicação. porque ele é a palavra. É. Uau. E a igreja. Jesus é a palavra. A igreja... Nossa, eu não vou lembrar. Não vou lembrar. A misericórdia de Deus. Misericórdia. Né? Perdão, misericórdia, a graça, ele é gracioso, ele é misericordioso, né? Com a Muito noiva. legal. Leitura muito recomendada, né? Maravilhoso. Muito bom. Leiam. Leiam. pessoal. E ela fala desse exercício, né? De ler a Bíblia com essa Isso, ótica. É. Aham. Grifando, né? Grifando. Colorindo com cada esfera. Isso tem que gerar em nós indignação, né? Igual vocês falaram aqui. Eu tô pensando, né? Poxa, a gente mora em São Paulo. Olha só o nível de violência que está em São Paulo. A gente precisa, como cristãos, fazer alguma coisa. Olha o tanto de igreja que tem, igual eu citei. Tem uma igreja em cada esquina. Só que a gente é tão individualista, né? Porque a gente só tá trabalhando para si mesmo. E a gente Cadê a não tá transformação, visando né? sair e transformar. É uma coisa assim... Eu sou assim, né? Eu recebo um negócio, eu fico ali viajando. Meu Deus. E Deus vai trabalhando comigo aqui, né? E de, tipo assim, se autoavaliar, né? O que eu tô fazendo? Né? Como é que eu tô fazendo? O que eu posso fazer na esfera que o Senhor deu, né? O que a gente pode, Refletindo, né? É. Porque a gente precisa fazer alguma coisa. O que não pode é ficar parado, né? Isso. Aí eu acho que entra essa questão de, tipo, você tá vendo a sociedade como ela tá. Por exemplo, você citou São Paulo. Agora eu com Deus. Deus, o que eu posso fazer nessa sociedade? Com o meu trabalho. Sim. Ou junto com os meus irmãos dentro da igreja. Eu sei que a gente pode ficar aqui dentro. Na Bíblia fala sobre a congregação. Congregar com os irmãos. Sim. Em adoração a Deus. Isso é importante. Mas lá fora também é importante. Na verdade, a congregação é a base missionária, né? É. Onde a gente tá equipando um ao outro, encorajando um ao outro, mas lá fora é onde a gente tá Sim. Nós cumprindo a somos a missão, igreja, né? Nós lá somos a igreja. é a hora que a igreja atua, né? A igreja verdade. na sociedade. Exato. É, E tem é mesmo. mais um livro, Aí mais tem um livro que a gente cita.
Pode falar a aí. gente não citou, né? Você citou o nome O do Transformando Culturas, modelo de transformação de culturas do William Carey, que é a história de um missionário. De transformação de culturas. Do William Carey, que na verdade foi escrito pelo Vishal Mangawadi. Gente, que bacana. Muito indiano, bom. certo? Não só o Vishal, perdão. O Vishal e a esposa. Sim. É um indiano, certo, né? Mas tem em Isso. português? Tem em Sim, português. tem em português. E é uma história sensacional de lá de trás, de como que assim Deus usou ele para levar transformação para a Índia. Uau, olha que legal. Muito animista, muita coisa assim que você vê assim o inimigo fazendo, mas que Deus usou ali ele com papel na sociedade em várias áreas. Que legal. Um só cristão obediente que foi lá e William Carey. transformou, Deus usou ele para transformar a Índia. Olha que bem. É igual aquele documentário que eu vi muito da Heidi Baker, né? Que fala God Loves Uganda, né? Que Deus ama Uganda. É muito lindo. Não sei se ainda continua tendo no Netflix, mas eu encorajo a todos que puderem, né? E até procurar, porque às vezes tem até no YouTube, né? E fala muito sobre como eles começaram a ser transformados, porque eles fizeram um trabalho, né? Os missionários ali se reuniram naquele local e eles começaram a fazer um trabalho de conscientização da população. Eles tinham muito problema com AIDS, né? E eles começaram a educar as crianças, né? Entrando nas escolas, na educação, e a conscientizar. E aí depois eles foram entrando nas famílias e foram ensinando desde coisas muito básicas, né? E é isso, né? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam, igual a gente já falou aqui, da noite pro dia. E não é um processo, né? Talvez você vai como que fala? A gente vai semear aqui para colher daqui a algumas gerações, na próxima geração, para os nossos netos, né? Os nossos filhos serão conscientes e os nossos netos que farão, né? Que colocarão a mão na massa e verão tudo que eles vão transformar. Aquilo que a gente começou. Então é aquilo, né? Precisamos, né, ter e se preparar, né? Com livros assim, mudar nossa mente, verdade, né? Tem muito a mais ver com algum livro discipulado, que você né? O Sim, Universo discipulado. Né? Tem muitos livros aqui. Tem muitos. Não, mas o que você tinha Não, mas a separado gente, é o o Universo ao Lado. Universo ao que Lado. é o que fala sobre as cosmovisões, Qual que é o né? autor? James W. Isso, Sire. ele mencionou isso. Que aí ele começa com O catálogo. Esse é o de que cosmovisões. fala das sobre as cosmovisões. Muito Isso. bom. Mas as 3 primeiras, só para o pessoal ouvir e entender que são, né? Quer que eu fale? Isso. Tá. Então, o Universo ao Lado, do James W. Sire, que é um catálogo de cosmovisões. O Template Social do Antigo Testamento, da Landa Cope. E o Modelo de Transformação de Culturas sobre William Carey, o legado de William Carey, só que escrito pelo esse casal, Mangawadi. Mas eu tava falando sobre as cosmovisões. Opa, peraí, perdão. Eu falei dos livros, era pra falar das cosmovisões, é isso? As 3 As principais. Ah, tá. Então eu vou falar daquelas maiores, assim, uma perspectiva maior das cosmovisões. Porque assim, porque tem são os nomes dentro de cada cosmovisão. Então, por exemplo, tem uma cosmovisão ampla, né? Que você pode falar, o teísmo cristão. Nós cremos na Bíblia, nossa cosmovisão é bíblica. Aí tem o animismo, né, que envolve aquela coisa, os espíritos, vários espíritos em objetos, em lugares da criação, aquela coisa assim, né, que pessoas que exaltam, adoram a criação e não o Criador, né? E aí o humanismo, o secularismo, que envolve, né, o homem no centro, sem Deus. O homem resolve os problemas, né? O homem é a esperança, sendo que Jesus é a esperança da glória, né? Então, assim, essas são as 3 grandes, mas dentro dessas, por exemplo, dentro do animismo tem o panteísmo oriental. Dentro do humanismo tem o marxismo. É central e tem muitos desdobramentos, né? Exato. E às vezes é um tiquinho As ramificações, né? que se infiltrou na nossa cosmovisão, né? E porque é importante, né, a gente estudar sobre isso, né? A gente vê hoje em dia muitas pessoas que elas, antes de fazerem qualquer projeto, de começarem qualquer projeto, né, são os mais conhecidos como sociólogos, né? Antes deles desenvolverem qualquer coisa para a sociedade que dê certo, eles vão lá e estudam a sociedade. Mas o que está acontecendo?
como é que tá ao meu redor? Por que a sociedade é assim, mas como que a família elas estão vivendo e por que elas estão assim, mas como que a família está ensinando as crianças, então gera um processo de pesquisa da sociedade. Por que a pessoa faz isso? E aí que eles vão exatamente no ponto fraco. Aí eles acham um ponto fraco, é ali que eu vou trabalhar. E aí dá certo, né? Porque é uma deficiência onde está... as brechas, né? As brechas onde está precisando. Sim. E nós, como igreja, precisamos encontrar esses lugares aonde tá precisando, né? A gente se revelar, né? E dali a gente vai... Sim. É como se fosse uma explosão, né, de transformação. E é legal isso, voltando a falar da cosmovisão, né? Toda hora volta pra isso, né? Mas é bom saber, tipo, você estuda sobre cosmovisão, você entende a sua cosmovisão. Agora você vai saber como que é a cosmovisão da sociedade. Você vai entender, tipo, você conversa com alguém na rua, sei lá, alguma coisa assim Discernir, acontece. né? Aí ela vai soltar alguma coisa, você vai falar, Você já entende. Outra mesmo da sua família que não é cristã. Você vai, ela falou alguma coisa, fala, opa, a visão dela já é assim. Você vai identificando as diferenças, né? Quais são as crenças aí ali, como né? você Tem a vai árvore de falar crenças isso. também, né? E como que você vai falar com ela? Aí você já vai saber como você vai falar com ela. Falando Aí já entra sobre com isso, comunicação. você tem alguma sugestão de filtro para eles? De algum assunto? Vocês sabem, né? Que aqui a gente tem o quadro Um Filtro, né? Filtro que a do gente amor. tem que falar de algo passando pelo filtro do amor, né? Mas me veio algo na mente aqui, né? Que seria Então o quê? pode... Não me veio nada. O que a gente poderia falar, o que vocês poderiam falar e deixar para os ouvintes sobre, eu diria assim, a juventude, adolescentes na atualidade que talvez por não ser de uma família cristã, ou às vezes sendo, os pais não estão, né, tão presentes, antenados nisso, e esses jovens estão entregues à agenda progressista, né, que vem com tanta influência. Então eu queria que a gente falasse sobre isso, um adolescente, um jovem que está sendo martelado, bombardeado com ideias progressistas e passando esse jovem pelo filtro do amor. O que a gente pode falar para essa sociedade, né? Vai tu. Vou eu? Tá. Pode um complementar o outro, mas aí, acho legal uma reflexão. Pro nisso, jovem ou né? pros pais? Ou Não, pros pro dois? jovem. Eu pensei assim, qual que é o nosso olhar para o jovem, né? Para Mas o jovem. aí você pode falar no geral, né? No O geral. pai. Porque hoje... Mas como olhar para esse jovem? Até eu entendo, né, o que você está falando, porque hoje em dia o que a gente vê? Os pais conservadores, né, e os filhos completamente, né, na visão contrária aos pais. Isso gera uma desintegração da família, né? Tem vários filhos nessa briga, né? Ai, nem converso com meu pai por conta disso, por conta daquilo. E aí, o que está acontecendo, né? Por que esses jovens, eles estão assim? Que influências eles estão recebendo, né? Então, passando pelo filtro do amor. Sim. É sobre Nossa, isso? amei esse quadro. De verdade. Então, vamos lá. Passando essa Bora. Então, eu diria assim, eu pelo vou começar filtro. com os pais. Assim, eu diria que discipulado é amor, que é o que a Bíblia ensina, né? Que é quem ama disciplina. Então, que esses pais, eles entendam a responsabilidade deles de discipular esses adolescentes, esses jovens, até Começando crianças. na infância, né? Começando na infância, como guardiões ali, né? De um outro livro que a gente leu também. É Bom, muito. hein? A produção... Tem outro livro, produção. Fala o nome aí, pode falar. Pode falar? Família, Fundamento de uma Nação. Uau. Que é do Scott Allen e mais alguns autores, assim, do pessoal lá do Rodrigo Tapia, da Unilivre Sei, Transforma. muito bom. Tal. Muito bom. Mas assim, que nós como guardiões ali, né, pra não deixar essa coisa que você falou das brechas, de entrar no coração da criança, dos adolescentes, dos jovens. Esse discipulado é amor, né? De ensinar. E aí, pros jovens, eu diria a questão do mandamento, né? A gente até fez um devocional sobre isso ultimamente, da honra aos pais. Que é um mandamento, com promessa, de honrar pai e mãe. Né? Então, assim, eu busco, independente do pai, se o pai é crente ou não crente, lá no mandamento não fala, né? Honre seu pai crente ou não crente. Fala, honre seu pai e sua mãe.
desses jovens terem esse amor, assim, eu vou honrar meus pais, eu vou respeitar, eu vou ser grato, porque eu tenho pais que me amam, que estão aqui presentes comigo, que se importam com a minha vida, né? Então eu diria isso. E como a juventude, a sociedade no geral, deve olhar para esses jovens e se tem algo a fazer a respeito disso ou não? Mas você tá falando da sociedade, os cristãos ou os cristãos? Não, os cristãos, assim, cristãos, né? né? Os que estão buscando, né, essa influência, a cosmovisão bíblica igreja, né? e observando Sim. essa juventude, qual que é o nosso papel, vai? Você falou muito bem para os pais, mas no geral, né? A igreja Sim. ou amigos, o que a gente pode, Sim. né? Porque eu entendi que as faculdades, né, as universidades estão tão assim... entre esse lado muito... Progressista. Pós-moderno. Pós-moderno demais. Eu vejo assim que um cristão dentro de uma faculdade pode fazer muita diferença. Muita diferença. Primeiro, entendendo a sua cosmovisão. Assim você se entende, você consegue passar para o outro a verdade. Assim, simples. A verdade da palavra de Deus, né? Talvez o que você está dizendo, por exemplo, ele entender a cosmovisão dele e ele não ir para ser influenciado, mas para influenciar. Influenciar, isso, Deus. influenciar. Você se entende primeiro quem você é em Deus, a sua cosmovisão em Deus. E aí você vai influenciar os que estão dentro da faculdade, da universidade. Você aquilo, conversando, você... não é logo já falando de Jesus, você tá na sua cara. Jesus, salvação do reino. Calma, gente. Vamos devagar. Você vai conversar com a pessoa, você vai ter um relacionamento com a pessoa, você vai ter uma amizade com a pessoa. E aí você vai entendendo como é a cabeça da pessoa. Aí você vai falar, mas esse ponto é assim. Então o que eu acredito é assim. Aí você vai falando de Jesus. Lógico. O seu testemunho vai... A primeira coisa que elas vão ver é você. O que você veste, a sua comunicação não verdade, né? não verbal. Não verbal. E aí depois a sua Comunicação verbal. Aí ela vai analisar isso, ela vai ver o seu caráter. E eu creio que é isso. Eu acho que esse filtro do amor, eu acho que é aos poucos. Dentro de uma faculdade, eu acho que é assim, aos poucos. Vai indo. Eu acredito também que tem aquela coisa, né, de passar, né, por esse filtro, né? O jovem, ele está sendo muito influenciado, né? Então, por que antes de sermos influenciados, porque tem muito aquela questão, meus pais não dão atenção, então aquele que me der primeiro atenção, eu gero a palavra dessas pessoas como verdade. Sim. Então eu acredito que antes de tudo, o jovem ele precisa entender mais o que aconteceu na história. Exato. Estudar mais, né? Ir lá, pesquisar. Eu sei que muitas coisas, né? A gente pode olhar atrás e ver que os nossos pais, eles talvez podem ter errado muitas coisas, mas todo ser humano erra. E se a gente está buscando um mundo melhor, um mundo cheio de paz, né? Que é isso que o mundo prega. Se a gente está procurando viver todos socialmente, né? De uma forma social, né? Viver em sociedade, que a gente não vê tanto preconceito, tanta violência, ou, né? Eu esqueci a palavra, né? De socialmente, né? Falando, diferença social. As classes, então, se a gente está buscando isso, brigando não vai ser o caminho, se estressando com a geração que é mais velha do que nós, não será o caminho. Então, eu acredito que todos estamos em fase de estudos, para que a gente possa praticar a justiça e fazer o que é certo. Nós não estamos atrás dos nossos interesses, nós não queremos ganhar nenhuma guerra contra pessoas, mas a gente está querendo ganhar a guerra contra todas essas questões injustas que vão aparecendo na nossa sociedade. Então é unir forças, né, para perguntar até para os pais como que observar o que eles fizeram que deu errado.
Como é que eu posso lidar com tudo isso e como é que eu posso trabalhar para que as coisas deem certo agora, né? Mas com amor, né? E os pais jamais vão deixar de ser os nossos pais, né? Essa questão, né, de diferenças. Todo ser humano, nós somos diferentes um dos outros, né? Então vamos respeitar os pais. E eu gostei muito dessa colocação que você falou, né? E tá aí um alerta para os pais. Às vezes o pai trabalha, faz um monte de coisa e acaba não educando em casa, não conversando, não tem paciência, não se torna amigos. E daí quando cresce, outras pessoas se tornarão amigos e colocarão os filhos num lugar onde a gente não queria. Então, é ali, né? A gente precisa, em todo tempo, né? Trazer essa prioridade para dentro de casa, no nosso lar, né? É verdade. Uau, muito bom, hein, gente? Meu Deus do céu, quase 2 horas, hein? Vocês falam muito, hein, gente? Foi quase mesmo. Uau, gostei demais do papo, muito bom. Eu creio que vai servir de um grande despertar, né? Para muita gente, né? Para ter esse olhar. Sim. Martelando aqui, né, recomendação dos livros, né, corre atrás, leia, se você quer, né, se aprofundar nesses assuntos, poder estar equipado para despertar outros também, né? Posso Não dar é um assim parênteses? sequer, gente. Eu acho que a gente não tá no tempo nem sequer. Eu acho que é uma necessidade. Já tá batendo. A gente Se você não precisa. A não ser se você não souber ler. Né? Mas eu acho que é uma necessidade da sociedade, porque todo mundo briga, né? Brigar todo mundo quer. Mas na hora de ir lá, estudar e fazer o que precisa fazer, ninguém quer. E se não souber ler, tem tradução oral da Bíblia também, que dá pra contar as histórias da Bíblia. Pronto, você não tem desculpa. Vamos deixar uma campanha: brigar menos Ler mais. e ler mais. Ler mais. Qual que é o seu parênteses? Não, mais que um, eu vou fazer 2 parênteses. Tá? Vai lá. Então, isso que você falou dos livros, assim, eu aprendi com o meu amigo lá, o Fernando da Jocum, ele falou isso que o vô dele ensinou pra ele. Inclusive um pastor, irmão, homem de Deus, que ele falou isso pra mim, eu nunca esqueci. Ele falou que quando ele era adolescente, falando dos adolescentes, o vô dele falou assim, olha, você pode ler vários livros, mas leia sempre com o escopo da Bíblia. É a verdade. Bíblia é o mais importante. Exato. É o e é ele que vai dicionário, né? nortear o seu estudo, né? Que é um ato de adoração. Que a gente aprende na escola também. Estudar é um ato de adoração. Estudar é um Uau. ato de adoração. Olha Você aí. lembra quem Lembra falou? lá que a Lembra gente quem falou sobre a questão do arvodar? É um trabalho, é um serviço diante da face de Deus, corandeio. Uau. Então, lindo, assim, é retomando o lindo. que é missão mesmo, Que é missão? Deus... Peraí, igualzinho eu falei no começo. Isso. Deus, Senhor de todas as áreas das nossas vidas e nós servindo e cumprindo esse chamado, né? De influenciar todas as áreas da vida. Amém. Isso aí. E o outro parente? Não tem mais. Ele falou 2, acho que... Ele falou Eu falei dois, ele colocou junto Eu coloquei. sobre a questão da, Eu emendei os parentes. sobre a questão da educação. Hã? Amém, gente. Amém. Já começou aqui, né? Já deu. Uma brincadeira de amigos, né? Daqui a Já ficou mais contraído aqui, né? Rapaz, né? Então vamos lá, gente. Vamos encerrar por aqui. Quero agradecer a cada um que esteve conosco até este momento. Tenho certeza que você ouviu muita coisa boa. Assiste de novo, ouve de novo, né? Pega esses livros, leia mesmo que você não queira, a Dá já falou. E curta esse vídeo. Tem um botãozinho tão simples que é só você clicar no joinha aí e vai ajudar esse vídeo, né? Ser mostrado para mais pessoas ouvir esse conteúdo. Siga o canal, ative o sininho, seja nas outras plataformas também. Seja um assinante aí do Good Talks e compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Siga também aí o Marcelo e a Pri nas redes sociais. Tenho certeza que eles vão estar É o quê? Fluindo Como que mais tá e mais. nas redes O meu tá sociais? hein? Cello7, E o meu? TCHELO 7. E o meu é Pri Sal Luz 7. Pri Salmo. É sal e luz junto, mas é só um L. E você também você tem tem, o né? Kingdom Um Channel ateliê? também. Kingdom Channel. Que eu preciso fazer mais vídeo, hein, gente? Olha, isso aí, vocês estão... é Olha verdade. o desafio, Ele ó. tem o Kindle Channel e eu tenho o Primavera Ateliê. Que é Da área de Isso. arte, né? Artesanato. Ateliê. E quem quiser olhar de também lá na vestido de Jocum, noiva. né? De tal. noiva, desculpa aí. Isso. Jocum Águias, do Instagram da Jocum lá. Jocum Águias. Muito bom.
primeiro de muitos, se Deus quiser, pra vocês voltarem, né? Good Talks. Isso aí, gente. Até o próximo Good Talks. Até mais.